Trataremos então do Tribunal do Júri. É lógico que vai ser um simples apanhado, porque sobre o Tribunal do Júri, se a gente começar a narrar as ocorrências, a gente acaba ficando aqui uns 3 dias falando, certo? Mas a instituição do Tribunal do Júri, então, é reconhecida no Brasil, não é? Ele julga uns crimes dolosos contra a vida e é uma instituição que deve ser privilegiada por princípios democráticos em que o povo deve julgar, certo? Então, a organização do Tribunal do Júri é assegurada por lei e realmente funciona. E há alguns princípios. Quem decide a causa são os jurados, certo? O presidente, que é o juiz togado, ele conduz o trabalho, preside, né, toda a sessão, com toda a autonomia, ele acaba presidindo a sessão, pratica todos os atos de polícia, decide as causas incidentes, faz toda a organização do Tribunal do Júri, inclusive organizações do jurado, como que funciona ali, como que o jurado vai participar, como que ele é chamado, as reuniões que são feitas, pelo tamanho das comarcas, nós temos os números de jurados, geralmente eles são convocados, eles não se apresentam. Eu tive um caso de uma mãe de uma aluna, a aluna me pediu e disse, olha, minha mãe assistiu uma novela e gostaria muito de participar do Tribunal do Júri. E, por coincidência, o professor presidente, né, do Tribunal do Júri, que era o juiz da vara do júri, ele lecionava na faculdade. Eu cheguei para ele e disse, olha, só me passe o nome. Passei o nome, houve o levantamento lá da vida da mãe e ela se tornou jurada, certo? Mas é um raríssimo caso. Em outro caso, um jurado não quis participar, chegou lá e falou para o juiz, eu trabalho, eu sou autônomo, eu não tenho nada ninguém para apresentar esse atestado, me dá maior prejuízo isso daí, porque eu trabalho na região toda, esse dia eu fico impedido de trabalhar. Mesmo assim o juiz não tirou o nome dele do meio dos jurados e ele na votação dava aquele voto totalmente contrário, destoados, indicando a sua insatisfação. Certo? Porque se existir motivação, poderá o jurado requerer ao juiz que o dispense, certo? E essa motivação não foi aceita pelo juiz. Então, a plenitude, não é, de defesa é disponibilizada no Tribunal do Júri. Com os autos, o Ministério Público primeiro se manifesta, fazendo a acusação por 1h30, e depois o advogado faz a acusação, ele faz a defesa do advogado por mais 1h30. Eles podem estar o quê? Com seus assistentes, tem assistente, pode ter assistente à acusação, pode ter assistente à defesa, eles dividem o tempo e acabam promovendo a acusação e promovendo a defesa com base nos autos, certo? Então, há muita técnica para falar no Tribunal do Júri? Sim, olhar, identificar a figura do jurado, ver se dá para se analisar na hora se o jurado está prestando atenção, se ele está compreendendo o que você está falando, se precisa de facilitar aquela colocação, certo? Então, a articulação do advogado, a articulação do Ministério Público e, às vezes, os embates que existem entre eles. Os embates que eu promovi, todos de forma respeitosa, jamais desrespeitando a figura do promotor de justiça, que está ali em nome da justiça pública, em nome da sociedade, promovendo a acusação, certo? Então, os jurados, quando vão votar, eles têm um sigilo, certo, na votação. Até são colocadas fichinhas com sim ou não, feita a pergunta, ou o chamado quesito, e eles respondem esse quesito aí em conformidade com a sua consciência, mas eles conseguem manusear de forma que ninguém veja, certo, a sua votação. A decisão deles só passa pela mão do juiz-presidente para fazer a dosagem de pena. Então, realmente, houve a condenação, nos quesitos são perguntadas as circunstâncias, tem agravante, tem atenuante, se é forma qualificada, então, tudo isso daí é perguntado ali, e aí a condenação, então, é promovida pelo juiz. Há uma soberania, então, da decisão dos jurados. O juiz, geralmente, é um juiz que acumula, por exemplo, acumula a primeira vara e a vara do Tribunal do Júri, então ele fica com esse encargo aí. Se ele estiver muito cheio de serviço, ele pode até desaforar, mandar para a outra comarca para ser julgado naquele caso, certo? Então, quando nós dissemos aí
que o tribunal do júri se destina aos crimes dolosos contra a vida, nós quisermos dizer homicídio, infanticídio, aborto, que são os crimes contra a vida. O latrocínio, por exemplo, já não entra, não é julgado. Por quê? Porque, na verdade, é um crime contra o patrimônio, o latrocínio, certo? E a morte acaba sendo um acidente de percurso. O tribunal do júri é um procedimento, é o andamento dos trabalhos para se julgar os crimes dolosos contra a vida com a participação dos jurados, certo? Então, e é colocado também tribunal do júri, em oposição ao tribunal do júri, existe julgamento pelo juiz singular. Então, o tribunal do júri, na verdade, é uma coletividade. 7 jurados acabam o quê? Decidindo pela condenação ou absolvição daquela pessoa que está ali diante deles, sendo acusada pelo Ministério Público e defendida pelo advogado, certo? O que mais chama atenção aqui é falar um pouco sobre o procedimento. O procedimento é muito extenso e não daria para tecer todos os detalhes, certo? O Tribunal do Júri. Então, nós já falamos da competência, tem um juiz na comarca que foi competente. Onde tiver só um juiz, ele vai ser o competente para decidir o Tribunal do Júri. Então, há uma acusação e uma instrução preliminar. Então, nós temos o quê? Há um procedimento anterior ao Tribunal do Júri, o processo segue o seu trâmite normal na vara de origem, com o quê? Com a apresentação da denúncia, com a resposta preliminar ou resposta à acusação, a manifestação do Ministério Público, se o juiz abre vistas para ele, como no caso de preliminares. E aí o juiz inquire testemunhas também. A inquirição de testemunhas nessa primeira fase, anterior o quê? A sentença de pronúncia, certo? E alegações orais também, o juiz pode se manifestar lá, então em 20 minutos, prorrogado por mais 10, certo? Aí, essa parte inicial, então, deve ser concluída em 90 dias, vindo depois a possibilidade da denúncia, da pronúncia, da impronúncia, que são atos do juiz, absolvição sumária. O juiz pronuncia quando ele vê indícios da autoria, né, e vê a materialidade do crime, ele acaba pronunciando. Ele pronuncia quando não vê que não há a autoria não está comprovada, não tem nem indícios, e a materialidade do crime não aconteceu. Então, o crime não aconteceu, falta prova sobre a ocorrência do crime, então isso daí tudo pode levar o juiz a pronunciar, ou melhor, absolver-se sumariamente. Então ele vai pronunciar e pronúncia contra a pronúncia, então. Pronuncia vai para o tribunal do júri, pronuncia não vai para o tribunal do júri, certo? Não ocorreu o crime doloso contra a vida, por exemplo. Então ele acaba pronunciando e vai tomar outra via. A absolvição sumária, ele entende que é absolvição, então legítima defesa, por ser de cumprimento do dever legal, exercício irregular de direito ou estado de necessidade. É um dos casos que ele pode absolver sumariamente. Todas as decisões, seja de pronúncia ou decisão sumária, elas necessitam de fundamentação. A motivação tem que ser expressa, certo? Nesse caso aí. Se o réu estiver preso, o juiz pode conceder a liberdade provisória, confiança, ver se há possibilidade de relaxar a prisão, certo? Dessa decisão do juiz de pronúncia cabe apelação, certo? Então, as decisões fundamentadas, ele pode achar que não constitui infração penal, e promover a absolvição, como eu havia dito. Há uma preparação para o tribunal do júri, enquanto está tramitando lá na vara o processo, ou na mesma vara do tribunal do júri, que o juiz também é criminal, então ocorre que o juiz, presidente, ele vai organizar o corpo de jurados, que é muito extenso, certo? Então ele vai organizar esse corpo de jurados, quando os jurados convocar, registrar e daí por diante, tá, no município. E aí, feito isso daí, o que ele pode fazer? Ele pode, nesse período aí, receber um requerimento de desaforamento, ou melhor, ocorreu o pedido de desaforamento. Então, se for caso de desaforamento, o requerimento pode ser do Ministério Público e até do próprio juiz, certo? O tribunal para ocorrer o desaforamento. O desaforamento vai ser julgado, a pessoa vai ser julgada em outra comarca, certo?
a preferência. Então, para quem vai ser julgado na ordem do Tribunal do Júri. Claro que a ordem para julgar seria aqueles que estivessem o quê? Pronunciado há mais tempo. Quem foi pronunciado vai ser julgado. Mas há dentro dos acusados presos aquele que estiver mais tempo na prisão para ser julgado, certo? E colocar uma igualdade de condições disso daí. A habilitação do assistente, já que está chegando próximo, né, da sessão do Tribunal do Júri, deve ser feita até 5 dias antes, então, para que se conheça. E aí existe o que? Toda uma preparação por trás sobre a convocação do jurado, sorteio do jurado, os 25 que vão lá para a sessão, certo? Dos quais serão escolhidos 18, certo? Então, essa preparação é toda feita anteriormente. Não é? Alistamento, tal, precisa ser maior de 18 anos, ter notória idoneidade, não precisam, estão isentos do serviço do Tribunal do Júri, o Presidente da República, os ministros de Estado, os governadores e os seus secretários, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Distrital e das Câmaras Municipais, os prefeitos municipais, magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, o servidor do Poder Judiciário, o Ministério Público da Defensoria, a autoridade e servidores da Polícia e da Segurança Pública, os militares em serviço ativo, os cidadãos com mais de 70 anos, ele pode requerer a dispensa. Certo? Aqueles que requerem por motivo justo o impedimento. Então, alegar o impedimento. Certo? Eu tive que tinha problema de saúde muito sério, então não pôde, conversei com o juiz, apresentei o requerimento e ele foi dispensado dessa nobre função. É um serviço público de relevância prestado à sociedade, certo? Então, na formação do Conselho de Sentença, a gente sabe aí que ele pode então ser levado a promover essa situação aí de ver quem vai participar. Então, o Tribunal do Júri é composto pelo juiz togado, 25 jurados são escolhidos os sedes, que vão formar o conselho de sentença. Não pode ser marido e mulher, está ali no Tribunal do Júri, ascendente e descendente, sogro, genro e nora, aqui é admitido também a união estável, irmãos, cunhados, né, durante o cunhadio, o tio e sobrinho, padrasto, madrasto, enteado. A reunião da sessão do Tribunal do Júri vai ser prestado compromisso, então, por eles. A declaração, segue-se a declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas, já estamos no plenário, tá? Do Tribunal do Júri, a sessão está acontecendo. Né? É feito o juramento, a declaração do ofendido. Então, toda essa parte aí é interessante, por quê? Porque aí, quando se desenvolve o debate, entre o Ministério Público, o promotor de justiça e o advogado, nesse combate aí o que acontece? Pode, essa 1h30, receber a réplica, daí terá a réplica do advogado, com mais 1 hora, certo? 1h30 mais 1 hora para cada um. 1h30 para cada um, depois mais 1 hora para cada um. E nesse debate aí é que surge o quê? É que surge as pérolas, vamos dizer assim, na hora da defesa, na hora do combate ali, alguns advogados, alguns promotores se destacam mais com isso daí, certo? E aí vai o conhecimento do direito penal. Todas as teses criadas no Tribunal do Júri estão na parte geral do Código Penal, são assuntos da teoria geral do delito, certo? Assuntos que serão empregados e muito bem empregados ali. Então é feito o quê? Essa parte do combate, concluído a reunião para a votação, ao trâmite lá da passagem, ele é autor do crime, é perguntado. Então, eles respondem sim ou não, passa-se ali. Um detalhe importante, não se lê todos o sim ou não se consulta, atingiu o número 4 sim então, que vence ali, não precisa de ler o restante. Então a gente nunca vai saber se foi por unanimidade ou não. No Tribunal do Júri não interessa essa unanimidade, certo? Então, depois dessa votação aí que é feita numa reunião fora do plenário, em que ficam ali o juiz, o representante do Ministério Público, os jurados e o advogado, né, os
respectivos assistentes, mais oficial de justiça, eles acabam promovendo essa reunião ali, e nessa reunião o que é feito? É feita essa votação, então. E logo depois, com o resultado, o juiz vai elaborar a sentença, volta em plenário e anuncia para o acusado a sentença, né, de absolvição ou de condenação. Então, é anunciada a sentença e daí as providências de fechamento do tribunal do júri com uma ata, que é assinada por todos. Então, o procedimento do tribunal do júri apresenta uma complexidade tamanha. Nós estamos aqui, então, dando uma nuance e pretendemos depois dar fazer alguns temas soltos sobre o tribunal do júri, chamando atenção para alguns casos, revelar algumas técnicas de defesa, técnicas de argumentação, ser uma pessoa cordial no tribunal do júri, como acessar ao jurado, certo? Porque o jurado pode fazer uma pergunta, a pergunta vai para o juiz-presidente e o juiz-presidente traz essa pergunta, esse questionamento. Ele pode pedir esclarecimentos, o advogado, o promotor de justiça vão prestar esses esclarecimentos, certo? Então, o tribunal do júri, em síntese, é isso daí. O tribunal do povo, que por princípios democráticos julgam os crimes dolosos contra a vida, que são os mais apenados, são aqueles mais valorizados, porque eles suprimem a vida, que é o bem jurídico mais importante da pessoa. Tá? Então, era isso daí por hoje. Eu agradeço. Muito obrigado.